Bom dia, meus amigos. Eu hoje quero me dirigir ao senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Eu sou advogado há 30 anos e eu estou estarrecido com as declarações do ministro Marco Aurélio Mello. O ministro se considera sagrado, considera a figura do juiz sagrada. Para ele, o juiz é sagrado. E eu me lembrei dos meus tempos de academia, de faculdade de Direito, quando havia uma expressão que era muito usada e era muito comum naquela época. O advogado pensa que é Deus, o juiz tem certeza que é Deus. Ministro Marco Aurélio, o senhor está há 6 meses de deixar o Supremo Tribunal Federal. E nessa reta final parece que o senhor está desejando sair pelas portas do fundo do STF, não pelas portas da frente, como a gente queria e esperava. O senhor não pode ficar defendendo um juiz corrupto, ficar defendendo um juiz desonesto, ficar defendendo um juiz parcial, ficar defendendo um juiz desumano, ficar defendendo um juiz que abusa da autoridade, pelo simples fato do senhor entender e achar que a figura de juiz é uma figura sagrada. Não é, ministro Marco Aurélio. O juiz é um funcionário público, é um agente público, dos mais necessários, dos mais importantes e que precisa ter uma vida tão ilibada que não pode pairar sobre ele nenhuma dúvida. As declarações do senhor estão chocando a sociedade brasileira. Não se trata, senhor ministro, de dizer, olha, as provas foram conseguidas de forma ilegal. Não é isso que nós estamos discutindo, isso aí não tem a menor importância. Isso aí importa para os mecanismos e diria até mesmo as artimanhas judiciais. O que importa para nós é que o juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba, começando pelo Deltan Dallagnol, que era o chefe de todo esse grupo corrupto no Ministério Público, fizeram e falaram. Não há dúvidas quanto a isso. Isso eles fizeram, isso eles falaram. Se isso não vai servir para puni-los é outro problema. Mas para nós o que interessa é saber que nós não tínhamos ali um juiz, que nós não tínhamos ali procuradores. Eu respeito muito o Ministério Público. Eu acho que é uma das instituições mais importantes que esse país tem e necessita ter. Ministro Marco Aurélio, o Ministério Público tem que mudar. Os maus procuradores têm que ser afastados e punidos. O juiz Sérgio Moro tem que ser punido. Não se trata de vingança, não se trata de ódio, não tem o ódio nem vingança, mas justiça. O que é sagrado não é a figura do juiz, o que é sagrado é a justiça. Se não há justiça, nada é sagrado. Deus é justo. Por isso ele é sagrado. Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, me entristeceu, porque eu tinha até uma certa admiração por Vossa Excelência. Mas eu fico agora me perguntando, eu tive alguma militação no Supremo, com Vossa Excelência só uma vez, num processo simples. Mas e os outros? Como o senhor agiu? Será que o senhor foi justo todas as vezes? Será que o senhor foi juiz? Não, ministro Marco Aurélio, o seu papel não é esse. Nós não podemos concordar com isso. Aflorou ao senhor um ódio latente ao presidente Lula e ao PT. Não foi Lula e nem o PT que derrubou o seu primo, Fernando Collor de Mello, que te colocou aí no Supremo Tribunal Federal. Não foram eles, foi a sociedade brasileira e ele próprio, pelo seu desgoverno, pela sua irresponsabilidade, pela maneira como o senhor Fernando Collor agiu, traindo inclusive aqueles que o haviam apoiado quando confiscou as poupanças da sociedade brasileira inteira, a classe média inteira perdeu tudo o que tinha e havia votado nele. Foi uma obra de um impeachment proposto pela OAB, não foi Lula, não foi o PT. Esse seu ódio não justifica. Mas acho que o senhor deveria ter tido a dignidade que teve, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes recentemente no julgamento, quando ele disse Quem me colocou aqui foi o PSDB, quem me colocou aqui foi o presidente Fernando Henrique Cardoso.
E eu estou à vontade para ficar contra isso, porque isso é muito perigoso. Isso é sério, isso é grave. Como disse também a ministra Carmen Lúcia, isso tudo é muito grave. Tem, senhor ministro, de serem punidos, não tem como. Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, está prestando um desserviço à nação brasileira e ao próprio judiciário. Judiciário onde os juízes manipulam, onde os juízes mentem, onde os juízes perseguem, não é judiciário. Uma sociedade sem um judiciário impoluto, sem juízes imparciais, honestos, ela não tem como sobreviver, ministro Marco Aurélio Mello. Não tem como sobreviver. O senhor devia ter a dignidade de dizer que quem me colocou no Supremo foi o meu primo, o ex-presidente Fernando Collor de Mello. O senhor devia ter tido essa dignidade, como teve essa dignidade o ministro Gilmar Mendes. Vocês não vão aí para favorecer ninguém, vocês vão aí para fazer cumprir a lei, como já disse o presidente Fernando Henrique, como já disse também o presidente Lula outro dia, ao dizer que ele não se arrependia de ter designado ninguém, porque ele não designou ninguém para protegê-lo, mas que para que fizesse cumprir a Constituição. Vocês não estão cumprindo a Constituição. Vejam esse recurso da Procuradoria-Geral contra a decisão do ministro Fachin. Ele não cabe no pleno, e vocês sabem disso. Ele não cabe no pleno do tribunal. É uma artimanha, é uma jogada que eu espero que não prospere, porque vai ficar ainda mais feio para o Supremo Tribunal Federal. Eu não posso concordar. Esses dias eu vi uma entrevista também do ministro Fachin, ministro Marco Aurélio Mello, em que ele dizia que ele não poderia tratar o presidente Lula diferente das outras pessoas. Não poderia mesmo não. E ele teria que tê-lo tratado com respeito e dignidade dentro da lei, tendo julgado essas coisas que ele está julgando agora há 3 anos atrás, quando ele não julgou. Ele tratou o presidente Lula diferente dos outros. Não adianta, ministro Marco Aurélio Mello. Vocês podem até achar que a sociedade brasileira inteira é formada de tontos, de analfabetos jurídicos. Temos muitos. Temos juízes analfabetos jurídicos, promotores, advogados. Como temos médicos ruins, como temos professores ruins. E toda profissão você tem um segmento ou uma parcela que realmente não corresponde às funções para as quais está ali assentada. Mas não é a maioria. A maioria dos nossos ministros são honestos. A maioria dos nossos juízes são honestos. E quando um juiz desonesto quer se favorecer e encontra a voz e defesa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, está colocando em risco o trabalho sério dos outros juízes, dos que são imparciais, dos que são pobres, dos que são honestos. Eu vou encerrar, ministro Marco Aurélio Mello, com uma outra história que eu tenho certeza que o senhor já deve ter ouvido, porque ela é dita em todas as faculdades de direito, e o senhor também já foi um estudante de direito. Conta-se que um rei alemão chegou a uma cidade pequena e achou muito bonita uma fazenda e desejou essa fazenda. E disse para o dono: eu quero comprar a fazenda. E o dono disse: eu não vou vender a fazenda. Ele falou: eu não estou te perguntando se vai fazer a fazenda, eu quero a fazenda, eu sou o rei. E o cidadão virou para o rei alemão e disse: lá em Berlim tem juiz. O senhor deve ter ouvido essa história. Acho que todo acadêmico de direito, todo bom estudante de direito deve ter ouvido ou lido essa história. Elas estão nos anais dos livros acadêmicos do direito. É isso que nós queremos, doutor. Que em cada vara, que em cada situação, em todos os cantos desse país, que tenha um juiz. E que o juiz seja pobre, honesto, humano, respeite as leis, não persiga ninguém usando a toga. A toga não dá caráter para ninguém, é só um símbolo. Toga não torna ninguém honesto, é só um símbolo. E aí eu quero encerrar lembrando o ministro Edson Vidigal, quando presidente do STJ, logo após ele se aposentar. E ele dizia: estamos precisando fazer um teste de caráter para admitir um juiz na justiça brasileira, de tantos maus juízes que estão entrando no judiciário brasileiro. Me desculpe, ministro Marco Aurélio, eu não queria me decepcionar com o senhor, mas estou decepcionado. Por favor, vê se não saia pela porta do fundo do STF. Tenha dignidade, saia pela frente. Não fique defendendo pessoas desonestas por paixão política.
Não fique fazendo isso, ministro. Isso é muito feio. Se isso suja o Supremo Tribunal Federal. Uma boa tarde.